Diz que Ele nos ajuda, Ele intercede por nós. Sabe, amados, muitas vezes a sua atitude, de se movimentar, de querer falar algo para Deus, o Espírito Santo vai ajudar. Então, essa noite, num culto de oração, nós precisamos mesmo saber que Deus é um Deus que quer que você fale com Ele. Amém? E o meio pelo qual nós falamos com Deus é na oração. Aleluia, glória a Deus. Então hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês antes de orarmos. E é um texto muito conhecido. Na verdade, hoje muita gente até repete essas palavras, de uma forma como eles entendem. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para nos trazer entendimento sobre o conceito da oração, amém? E hoje eu quero falar um pouquinho mesmo sobre a oração que Jesus nos ensinou, amém? Abre tua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. Todo mundo chegou lá? Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada mesmo. Acho que a maioria das pessoas tem essa versão aí, para que fique mais fácil para você compreender. Lucas capítulo 11, versículo 1. Diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. E eu vou parar aqui pelo versículo de número 4, quando ele fala: perdoa os nossos pecados, assim também como perdoamos a quem nos deve ou a quem nos ofendeu, E não nos deixe cair em tentação. Nessa noite eu quero falar um pouco mesmo, amados, sobre essa instrução que o Senhor Jesus, ele traz ao ensinar os seus discípulos a respeito da oração. A palavra do Senhor diz que Jesus, um certo dia, ele estava orando, e os seus discípulos presenciaram a forma como ele estava orando. Amém? E algo aqui interessante é que esses discípulos, eles pedem a Jesus para que Jesus ensine eles a orar. E eu acho isso interessante porque a gente não encontra na palavra do Senhor os discípulos pedindo para Jesus ensinar a pregar, ensinar a ministrar, ensinar outras coisas. Mas nós encontramos na palavra do Senhor, aqui em Lucas, lá em Mateus também, os discípulos pedindo a Jesus para que ele ensinasse a orar. E nós não vemos aqui Jesus repreendendo, dizendo: não, vocês já deveriam ter aprendido, vocês já deveriam saber, vocês não veem como eu estou orando. Jesus para, amados, aqui e vai ensinar os seus discípulos a orarem. E dentre tantas coisas aqui, dessas poucas palavras que a gente vê, nós sabemos que o mundo hoje, a maioria das pessoas, principalmente aqueles que creem em Deus de uma certa forma, eles fazem a oração do Pai Nosso, como bem conhecido. Só que ali, amados, é um modelo para que você possa pegar cada parte daquilo dali e entender. A primeira parte, ele fala sobre um reconhecimento de quem Deus é, O Pai é, santificado seja o vosso nome,
Então é um reconhecimento de Deus. Mas aí Jesus vai trazendo as instruções e ele chega em um momento em que ele diz que nós devemos fazer isso na oração. Nós podemos pedir a Deus em nossas orações para que Ele perdoe os nossos pecados. Você tem pedido a Deus para que Ele perdoe os seus pecados? Eu sei que para nós hoje, no contexto cristão, né, naquilo que a gente já aprendeu, que Jesus, Ele já perdoou todos os nossos pecados. Sim ou não? Mas precisamos entender, esses pecados que Jesus perdoou, amados, Ele perdoou os pecados que nós cometemos anteriormente, antes de Cristo, né? Antes de você entregar a sua vida para Jesus. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que mesmo nós tendo uma natureza pecaminosa mudada, transformada, mesmo assim a gente ainda comete pecados. Você está comigo? Você crê que crente, cristão, comete pecado? O apóstolo João, ele vai dizer, se dissermos que não temos pecados, nós mentimos. Amém? Se dissermos que não temos pecados, nós mentimos. Então aqui eu acredito que Jesus ele estava instruindo dessa forma, Ora, quando vocês estiverem orando, reconheça o Pai, né, como santo, e isso aqui já leva, né, para que você possa entender a necessidade do pedir perdão pelos pecados, porque nós estamos diante agora de um Deus que é santo. Fala comigo, santo. Veja que a primeira coisa na oração que Jesus faz lembrar é que Deus é santo. Eu queria que você lembrasse agora, nessa noite, nesse momento, que ao entrarmos aqui para orar, Deus é santo. E quantos sabe que Deus, em sua santidade, Ele não coabita com o pecado? O pecado, amados, ele não pode se aproximar de Deus. Jesus, Ele permitiu, né? Ele concedeu para nós o acesso, Ele estabeleceu para nós o acesso de nos aproximar a um Deus santo, porque Ele perdoou, Ele purificou os nossos pecados. Amém? Mas agora, uma vez que estamos em Cristo Jesus, ao nos aproximar, ao entrar na presença do Senhor, ao tirar um momento de oração, para que nós possamos acessar o trono da graça, Jesus disse, lembra que Deus é santo, você pode pedir, né, o pão nosso de cada dia, e eu acredito que realmente não é só o alimento físico, mas também o alimento espiritual, mas ele diz, perdoa, é para que nós venhamos a pedir perdão. Eu quero, amados, reforçar para você nessa noite, que uma vez que você nasceu de novo, a sua natureza foi mudada, você não é mais um pecador. Amém? A condição em Cristo Jesus não é mais de um pecador. Ou seja, por quê? Porque o pecador, né, foi mudado a natureza. Nós éramos pecadores por natureza. Mas nós viemos para Cristo e agora nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos nos santificando, porque a palavra diz que é para nos santificar todos os dias. Isso significa que ainda cometemos pecados, ainda pecamos, mas ao nos aproximar de Deus, nós precisamos compreender, entender a necessidade de pedirmos perdão. Só que aqui, amados, o que vem aqui bem interessante, no versículo 4, do capítulo 11 de Lucas, é que ele diz, perdoa os nossos pecados, assim como, diga assim como. Veja que é paralelo, é algo, né, de igual para igual. O nosso pedido de perdão a Deus é mediante a uma concessão também de perdão que nós damos para aquelas pessoas que nos ofenderam. Você teve alguém por esses dias que te fez alguma coisa, que te ofendeu, ou se não há muito tempo, não importa quanto tempo, mas que de fato, amados, nós precisamos vir diante do Pai para pedirmos perdão, assim como perdoamos, assim como nós
perdoamos. Então, há necessidade sempre, no momento da oração, de nós entendermos. Nós precisamos pedir perdão e nós precisamos liberar perdão. Você está comigo? Você está pronto? Você está livre de toda ofensa? Para que você possa pedir perdão e ter a certeza de que Deus perdoa os meus e os teus pecados, assim como também nós perdoamos. E sabe, amados, infelizmente nós temos visto muito isso no meio cristão, ainda as pessoas com dificuldades em liberar perdão. Eu posso falar um pouco nessa noite, mas nesse contexto mesmo de liberarmos perdão, porque eu sei que todos nós queremos o perdão pelos nossos pecados. Pelo menos eu quero. Aquilo que eu errar, eu quero a misericórdia do Senhor. O Senhor, inclusive, Ele diz na sua palavra: terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Às vezes a gente quer a misericórdia para nós, mas muitas vezes não vamos querer ter misericórdia do outro, né? Tem um texto muito conhecido na Bíblia também de um senhor que ele foi perdoado a dívida, né? Deus perdoou, o Senhor dele perdoou a dívida dele, mas quando ele foi cobrar dos que deviam a ele, ele não teve misericórdia daqueles devedores. E muitas vezes a gente atua dessa forma. Nós queremos o perdão para nós, mas quando chega um momento de nós liberarmos perdão, nós temos essa dificuldade. E a palavra do Senhor aqui, ela nos orienta. Jesus, Ele nos orientou, ensinou, né, uma forma poderosa de orarmos, né, liberando perdão e pedindo perdão ao Senhor. Eu acredito, amados, que uma das formas poderosas que nós devemos, né, exercer é a gente já chegar na presença do Senhor com todos os perdões liberados. E aí, num instante, instantaneamente, você agora, Pai, agora eu peço perdão pelas minhas culpas, pelas minhas falhas, e a gente vai receber, né, o perdão por aquilo que a gente errou. Nós erramos, amados, às vezes, né, por alguns motivos, durante o dia, às vezes sem nem tomar o devido cuidado, a gente está cometendo alguns deslizes, alguns erros, talvez não mais como pecávamos antigamente, que eu acredito que não deve ser da mesma forma. Amém? E a palavra está cheia de instruções a respeito disso. Inclusive, quando nós falamos a respeito de se confessar pecados, isso só é válido para o cristão. Você sabia? Confessar pecado só é válido para o cristão. Para o pecador, não adianta ele confessar pecado. A gente precisa entender isso. Existem teorias, por exemplo, em algumas denominações, que você vai a um determinado lugar e aí você confessa os seus pecados para alguém, confessa os seus pecados para Deus e acha que aquilo dali vai resolver. Não vai. Nós não temos acesso a Deus simplesmente por confessar os pecados. A primeira parte para o pecador chama-se arrependimento. Amém? Para o pecador a instrução é arrependimento. Arrepender-se dos pecados que você cometeu. Pastor, mas para o cristão, ele não deve se arrepender também? O arrependimento tem que estar contínuo. Na verdade, é o arrependimento que você já teve, é que vai fazer você perceber que aquilo que você cometeu estava errado. Amém? E a palavra do Senhor, ela vai nos orientar. Eu pergunto nessa noite, você tem confessado os seus pecados? Porque para pedirmos perdão pelo pecado, o pecado tem que ser confessado. Como é que se confessa um pecado? Pai, o Senhor sabe que eu pequei. Não, não é assim. Quem aqui já teve que confessar alguma coisa hoje perante a justiça ou perante alguém? A confissão, amados, confessar é você falar exatamente aquilo que aconteceu. Você reconheceu, você vai dizer, Pai, eu percebo que nesta situação era para eu agir de tal forma e eu agi dessa forma
com ciclano, com fulano, eu fiz isso que eu não deveria fazer e eu estou reconhecendo que de fato eu pequei, por isso eu quero te pedir perdão por esse erro, eu não quero errar mais dessa forma e eu quero pedir perdão por isso. Você está comigo? Para que a gente entenda, amados, porque eu quero, amados, que as minhas e as tuas orações sejam respondidas. Amém? E isso daqui é muito importante aprendermos sobre isso para que a gente venha orar de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, a tua oração ser mais fervorosa. Amém? A sua oração ser mais poderosa. Ah, pastor, a oração fervorosa é aquela oração, né, que você faz assim, falando palavras. Não, amados. A oração fervorosa é uma oração que você faz crendo que haverá uma resposta, porque você sabe como você pediu, a quem você pediu e quem pode fazer o que você pediu. Amém? Então, o liberar perdão, eu posso dizer que é uma liberdade diante do Senhor. É você estar livre diante do Senhor. Enquanto eu estava meditando sobre isso aqui, eu estava lembrando da passagem que está lá em Atos, quando fala que Paulo e Silas, eles estavam presos. Eles estavam presos em uma prisão física. Mas aquela prisão física não impediu do poder de Deus se manifestar. Mas, amados, pela palavra de Deus aqui, eu percebo que existem prisões espirituais, prisões sentimentais, que impedem a manifestação do poder de Deus. E a falta de perdão é uma dessas prisões. A falta de perdão, amados, é uma prisão espiritual que não deixa o manifestar de Deus fluir. Quero ler só, compartilhar alguns textos aqui. Lendo esses dias, estudando um pouco sobre mudança de mentalidade, sobre metanoia, e um dos livros, ele fala um pouco sobre essa necessidade do liberar perdão. Ele fala que a amargura é um cárcere espiritual. Ela é um sentimento contencioso que dedica muito do seu tempo e energia à vingança. Sabe, amados, às vezes a gente nem percebe, né? Sutilmente isso está lá, você preso nesse cárcere espiritual, mas você não consegue fluir para nada na sua vida, você não consegue avançar para nenhum outro nível, você tem sérios problemas que muitas vezes você quer resolver, você até ora, você até pede, mas não consegue. Por quê? Porque uma prisão está impedindo de você avançar sobre isso. Ele diz: se você se recusa a perdoar, ficará preso à pessoa que lhe magoou. Perdoar é quebrar a conexão quântica que você traz consigo da pessoa que lhe machucou. Sabe, amados, é um exercício que nós devemos fazer continuamente, sempre analisar, porque muitas vezes a gente diz: não, eu já liberei perdão. Geralmente, quando você vai falar com as pessoas sobre a necessidade de perdoar, ah, não, já perdoei, já esqueci. Eu tenho percebido, amados, pessoas que têm desfrutado de coisas poderosas por conta do liberar de perdão. Esses dias eu estou presenciando coisas poderosas acontecendo no reino de Deus por conta de perdão que foram liberados. E parecia que estava tudo bem. Pessoas não deixavam de falar com as pessoas que feriram, não deixavam de falar com as pessoas que magoavam. Parecia estar tudo bem, mas não estava. Precisou-se chegar a um momento em que a pessoa vai lá, confessa o pecado,
confessa aquilo que ele está sentindo e uma cadeia é quebrada, uma cadeia se abre e agora o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus começa a fluir. Um outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu estava orientando sobre algumas coisas. Elas tinham algumas situações que estavam emperradas, sem resolver na vida delas, sabe? E elas pediam oração: pastor, ore por essa causa, ore por essa situação. E a gente orava e, sabe, a gente não via as coisas fluir. Até que um dia eu saí de casa e o Senhor me deu uma direção para que eu fosse na casa dessas pessoas. E eu disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu vá fazer lá na casa dele? Ele disse: vá lá falar sobre a necessidade que eles têm de liberar perdão. E para a honra e glória do Senhor, amados, para eu chegar naquela casa, quando eu comecei a falar, uma das pessoas, ela chegou para mim e disse: pastor, eu quero compartilhar algo com o Senhor. Eu estava aqui orando agora de tarde e algo dentro de mim começou a me incomodar bastante. O Espírito Santo começou a me conduzir e a falar algo para mim, falando sobre a necessidade de eu liberar perdão por determinada pessoa. Sabe, amados, naquela hora eu celebrei demais, porque foi apenas uma confirmação. Glória a Deus que ela ouviu o Espírito Santo, mesmo antes de eu falar, porque talvez se eu falasse e ela não tivesse ouvido o Espírito Santo, podia ser que ela endurecesse mais o coração e não liberasse o perdão necessário. Ela disse: e eu percebi que de fato eu ainda não tinha liberado o perdão completamente sobre a vida dessa pessoa. Mas eu quero dizer para o Senhor que agora eu sinto paz e sinto compaixão por essa pessoa. Eu liberei perdão e eu, inclusive, estou decidida para que a gente possa tirar um tempo de oração pela vida dessa pessoa. Amados, eu pude ver como as coisas começaram a destravar na vida, daquelas pessoas. Nós sempre temos esse cuidado de preservar mesmo a identidade das pessoas. Mas, amados, isso é para nós como cristãos. Eu acredito que isso são coisas que depois, quem se liberta disso, poder testemunhar. Eu creio que um dia talvez eles poderão testemunhar isso aqui, falando da importância. Talvez eles nem estão percebendo o quanto as coisas estão fluindo, mas eu percebo claramente, os meus olhos estão vendo o quanto aquilo está, sabe, liberando mesmo o fluir de Deus, o agir de Deus na vida daquelas pessoas. Então, é necessário perdoar. Jesus, ele falou bem claro: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como, diga assim como. Aleluia. Assim como, amados, nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Esse escritor, ele traz um relato, ele diz que médicos e psicólogos têm encontrado cada vez mais conexões entre a doença do corpo e os problemas da alma, como amargura, ira, ódio e ciúmes. Pensamentos pouco saudáveis envenenam a vida das pessoas e a falta de perdão corrói o coração, aflige a alma e corrói o sistema imunológico, predispondo a alma para a calamidade. Isso aqui são dados científicos. Isso aqui não é apenas dados espirituais, não, são dados científicos. Os médicos e os psicólogos estão constatando que cada vez mais pessoas que têm dificuldade de liberar perdão, pessoas que estão presas em raiz de amargura, sabe, elas cada vez mais elas estão trazendo para si, problemas como insuficiência no sistema imunológico, a questão da ansiedade, da depressão, as amarguras, as iras, os ódios, ciúmes. Então tudo isso é um resultado de pessoas que vivem presas na falta do perdão. Eu não sei você, amados, mas eu quero ser livre, eu quero ficar livre dessa cadeia miserável. E aqui ele diz, a única maneira de sair do juízo é tirar o ofensor de debaixo do juízo.
Você entendeu isso? A única maneira de se livrar do juízo é tirar o ofensor também de debaixo do juízo. Amados, quando nós liberamos perdão, nós não só fazemos bem à pessoa em que nós estamos liberando perdão, mas como nós fazemos bem a nós mesmos. Mas eu creio, amados, que o primeiro e o maior beneficiado é você, quando você libera perdão. Eu não sei se alguém já teve essa experiência, se não teve ainda, eu oro e desejo que você passe por essa experiência. Porque, amados, eu vivi uma situação em que parecia que eu carregava toneladas nas minhas costas. E numa fração de segundo, diante de uma pessoa, liberar perdão para ela, pedir perdão a ela, aquele peso sair instantaneamente. Instantaneamente. Amados, é triste hoje ver cristãos que não estão desfrutando da vida que Deus tem para eles por conta da falta de perdão. Nós estamos num culto de oração aqui hoje, nós vamos orar, mas infelizmente nós temos percebido, por exemplo, de orações não serem respondidas, o poder de Deus não se manifestar instantaneamente em vida de pessoas. E eu sei porque sei que a maioria delas não estão acontecendo porque pessoas estão presas em suas raízes de amargura. Eu vou provar para você na palavra do Senhor que isso é possível, amados. Nós vamos ver várias vezes o Senhor falando sobre isso. Abra a sua Bíblia comigo, lá em Salmos, capítulo 103. O perdão, amados, ele sempre está associado com cura de enfermidades, mas também com liberação de prosperidade na nossa vida. Amém? Eu lendo esse livro, ele fala, por exemplo, sobre ciúmes, sobre invejas. E uma pessoa amargurada, amados, ela não consegue se libertar dessas coisas. Ela não fica feliz em ver uma pessoa prosperar, ela não fica feliz, inclusive se o ofensor dela prosperar, aí é que ela morre mesmo do coração, porque tudo o que ela menos queria era ver aquela pessoa avançar. E nós vamos ver, amados, o Senhor falando na sua palavra, em Salmo 103, no versículo 3. Deixa eu ver aqui a versão. Salmo 103. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada mesmo. Ele diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Está escrito assim na sua Bíblia? É Ele, amados, que perdoa todas as nossas iniquidades. Você sabe o que é iniquidade? Pecado. É Ele que perdoa. Agora, ao perdoar todas as nossas iniquidades, automaticamente Ele cura todas as nossas enfermidades. Está escrito todas na sua Bíblia? Está escrito todas as enfermidades? Então, amados, é isso que nós precisamos entender. Por isso que Jesus está orientando: ei, quando orades, ore dessa forma, né? Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque, amados, ao pedir perdão dos nossos pecados a Deus, Ele vai nos perdoar. Amém? E eu acredito, amados, que se tem alguém que está precisando de perdão e por algum motivo tem alguma enfermidade, na hora, instantaneamente, a sua enfermidade será curada. Amados, isso aqui é muito sério, a gente precisa entender o que a palavra do Senhor está dizendo aqui. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Mas nós podemos ainda ver um outro texto, e agora nós vamos para Mateus capítulo 9.
Mateus capítulo 9. Às vezes quando a gente fala sobre liberar perdão, as coisas ficam até meio quietas assim. Mas, amados, ou a gente decide viver uma vida livre, ou vai ficar pedindo e não sendo respondido. No Mateus capítulo 9, no versículo 5, nós vamos ver aqui um caso, de um homem que foi diagnosticado como paralítico por conta da culpa. E aqui, amados, eu quero, nesse versículo, chamar uma atenção tanto para a necessidade de você liberar perdão, mas também para a necessidade de você se perdoar. E eu vou encerrar essa mensagem nesse ponto mesmo. É uma das coisas que eu tenho enfrentado, que eu tenho encontrado dia após dia. Pessoas que não têm se perdoado. Tem pessoas, amados, que estão achando que o seu capricho é maior do que o perdão que Deus pode dar pelo pecado que você cometeu. Eu sei, amados, que nós vivemos um tempo sem Cristo e nós cometemos muitos erros, muitos pecados que a gente gostaria muito de poder voltar lá e fazer tudo diferente, sim ou não? Quem aqui gostaria de fazer isso? Eu gostaria, amados, mas não posso mais. Diga, eu não posso consertar o meu passado. Não tem como, amados. Nós podemos consertar o futuro. E hoje, amados, nessa área de perdão, tem muita gente com dificuldade de liberar perdão para as pessoas, mas eu tenho encontrado muitas pessoas com dificuldade de se perdoar. Sabe, amados, eu errei como um pai, eu errei como um esposo, eu errei como filho, eu errei como uma pessoa, um ser humano qualquer. Eu cometi muitos erros na minha vida, mas eu não posso ficar preso a esses erros. Sabe, eu gostaria de ter criado os meus filhos de uma forma diferente. Eu gostaria de ter sido um esposo diferente para minha esposa. Eu gostaria de ter sido um filho diferente para os meus pais. Mas eu não posso voltar ao passado, e refazer isso novamente. O que eu posso é me libertar disso para que eu possa viver um futuro poderoso. E tem muita gente, amados, que não está conseguindo avançar um passo para o futuro, porque não se perdoa do seu passado. E aqui, amados, nós encontramos em Mateus capítulo 9, versículo 5, eu vejo claramente uma pessoa que era paralítica e ela estava presa ao passado por conta dos seus pecados. Mas veja aqui, Jesus aqui, ele traz uma ilustração maravilhosa. Ele diz, pois, qual é mais fácil? Dizer, perdoado são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Você percebeu aqui? Jesus estava diante de um pecador. Ele diz, ei, o que é mais fácil aqui? É eu dizer para você, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda. Jesus disse, para mim não vai fazer nenhuma diferença. Agora, o que Jesus estava dizendo é que ao perdoar os seus pecados, você vai estar livre dessa paralisia. Oh, aleluia! Sabe, amados, aqui nós temos claramente um paralítico físico, mas existe hoje muitos paralíticos espirituais, em que não conseguem avançar. Por quê? Porque estão presos em coisas que paralisaram eles no passado, amados. E Jesus está dizendo, ei, o que é mais fácil? É dizer, levanta e anda, ou os teus pecados foram perdoados? O que foi mais fácil para você? Foi Jesus dizer para você que os seus pecados, o seu passado foi perdoado, ou ele dizer para você, ei, você agora está livre para correr a carreira proposta que eu tenho para você? Aleluia! Sabe, amados, isso aqui para mim foi libertador. O perdão, como eu falei, ele está sempre associado. Se você for ver, a maioria dos textos em que Jesus manifestou cura, ele sempre dizia, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados.
Em outras versões, em algumas situações, ele dizia: vai e não peque mais. Ou seja, não volta mais para essa condição, não. Isso te aprisiona, isso te prende. E nessa noite, amados, eu quero mesmo orar por essas situações, por essas questões. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, vai falar, amados, sobre um perigo que possa estar perto de nós ou dentro de nós. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Cura é uma graça? Cura é graça, amados. Aqui o autor da carta aos Hebreus está dizendo: olha, tenha cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amados, um coração amargurado, alguém amargurado, sabe, vai contaminar a muitos, é contagioso. Eu não sei se você já ficou perto de uma pessoa amargurada, de uma pessoa com o coração endurecido, de uma pessoa, sabe, que não libera perdão. Tudo na vida dessa pessoa é ruim. Eu me lembro de uma pessoa que a gente conheceu e todas as vezes que a gente ia conversar com ela, uma pessoa cristã, né, e ela sempre voltava para a mesma coisa, E amados, se você passasse 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo que você passasse com ela, a única coisa que saía da boca dela era murmuração, reclamação, amargura, ninguém prestava, todo mundo era falso, todo mundo era traidor, sabe, ela não confiava em ninguém, todo mundo que se aproximava dela, ela achava que essa pessoa em algum momento ia, sabe, ofender, fazer alguma coisa, então essa pessoa era amargurada. E eu me lembro que um dia debaixo de uma unção poderosa, sabe, o Espírito Santo naquele lugar começou a operar, e nós falamos sobre a necessidade que ela tinha de liberar perdão. Amados, e eu me maravilho hoje em ver aquela pessoa liberta, ela confessar com a sua boca e dizer que a sua vida nunca mais foi a mesma. Uma pessoa que passou a sorrir, uma pessoa que começou agora a ver a vida de uma outra forma, ter uma perspectiva de vida, sabe, bem melhor, começou a viver de fato. E hoje, eu creio, amados, que ela está desfrutando de um tempo maravilhoso no Senhor. Então, nessa noite eu quero mesmo orar com você,